Leirônica anda por uma calçada e passa por um portão de vidro onde se lê New York Public Library. Oi, meu nome é Leirônica. Eu comecei uma nova carreira como autora de histórias em quadrinhos. Eu moro em Nova York. Eu nasci e cresci no Brooklyn. E tenho síndrome de Asperger. Eu fui diagnosticada aos 28 anos e eu tive alguns problemas de relacionamento com os meus parentes, por causa dos meus sintomas. Eu acabei sem casa. Eu vivi num abrigo para pessoas com deficiência física, o que foi muito difícil para mim, porque a minha condição não é física, é neurológica. É uma condição neurológica que não tem nada a ver com ser inteligente ou burro. Significa apenas ter problemas em se comunicar com as pessoas. Às vezes, nós não sabemos o que dizer e como dizer. Quando eu estava no abrigo, eu aprendi que existem diferentes tipos de discriminação. Meus sintomas causaram muitos problemas algumas vezes. Não que os meus sintomas causassem problemas, mas sim a maneira como as pessoas reagiam aos sintomas. Por exemplo, no abrigo, eu ficava num quarto com 3 outras mulheres, que usavam loções para o corpo, e eu ficava enjoada o tempo inteiro. Eu falava, estou me sentindo mal, eu não consigo respirar aqui. Eu vou abrir a janela. E elas ficavam muito zangadas comigo. Elas não levavam os meus sintomas a sério. Elas me acusavam de causar problemas, de tentar controlar as pessoas. Era muito estressante para mim. Eu não podia fazer uma coisa tão simples, abrir a janela para que eu pudesse respirar. Então, para fugir disso tudo, dar um tempo no estresse, eu vim aqui quase todo dia. Eu vim aqui para entrar na internet, porque eu queria saber mais sobre a minha condição e eu também esperava encontrar organizações que ajudassem adultos no espectro. As pessoas falam muito sobre crianças com autismo, mas quando tem a ver com adultos, acho que nós não estamos bem representados. Foi o que aprendi. Mas, felizmente, eu descobri uma grande oportunidade neste local. Eles estavam procurando por artistas. Arte é a minha paixão, e eu desenho desde os 4 anos de idade. Eu pensei, este é um ótimo lugar para educar pessoas sobre Asperger. Em vez de só ler sobre isso num livro, eu posso mostrar a eles por desenhos exatamente como é. Leirônica exibe seus desenhos sobre uma mesa. O nome da minha história em quadrinhos é Síndrome de Asperger, uma deficiência invisível. Eu dei esse título porque a síndrome de Asperger não é algo que você percebe imediatamente. Você sabe quando uma pessoa está numa cadeira de rodas, quando uma pessoa é cega. Mas quando se trata de Asperger, você nem sempre consegue notar. Tem 3 personagens. Esta é a Andrea. Um de seus problemas é espaço. Por isso ela está afastando esse cara, porque ela sente que ele está muito perto dela e isso a faz ficar muito nervosa. Ela se parece muito comigo. Ela é uma mulher que tenta se estabelecer na cidade. Ela tenta entender quem ela é, qual o lugar dela no mundo. Ela trabalha numa galeria de arte. Ela passou por muitos problemas para chegar onde chegou. Embaixo à esquerda está Jeff, que representa diferentes tipos de pessoas no espectro. Não queria que fosse tudo sobre mim. Eu não poderia fazer isso. Jeff é chefe. Ele é uma das pessoas que chegam na cara das pessoas e não se dão conta que as estão deixando desconfortáveis. Ele também fala sem parar e não percebe quando a conversa deveria terminar. Mas, ao mesmo tempo, ele é um dos meus personagens mais autoconfiantes. Ele sabe que tem Asperger e não se desculpa por ser como é. Esse é Shane. Ele está no 2º grau. Isso é uma coisa que eu faço, mexer meus dedos. Ele parece estranho para os seus colegas de turma. Eles riem dele, o chamam de retardado. E eu queria fazer sob o ponto de vista de alguém no colégio, porque estar no colégio é difícil. E é mais difícil ainda quando você tem Asperger, porque tem muita pressão no colégio para se entrosar, fazer as coisas certas, usar as roupas certas. Quando você vê o que os personagens passam, parece ser meio dramático, mas essa é a realidade. O que Andrea passa foi o que eu passei.
Eu demorei muito para revelar isso porque antes eu sentia vergonha. Mas para ser um artista verdadeiro, você tem que pôr a vergonha de lado. Você tem que assumir o risco. Imagem aproximada de um dos desenhos em quadrinhos de Leirônica. Esse eu acho extremamente importante. Tem a ver com Asperger e o mercado de trabalho. Uma vez eu li numa revista um estudo que dizia que quando uma pessoa entrevista outra para um trabalho, se a pessoa não olha o entrevistador no olho, é menos provável ser contratada. É a situação pela qual a Andrea passa aqui. Eu tenho esse problema também, com contato olho no olho. Ela se fixava nos lábios das pessoas em vez de nos olhos. Eu só consigo olhar nos olhos por alguns segundos. Eu tenho problemas em sustentar o olhar. Eu tendo, então, a olhar para a boca ou para o que a pessoa está vestindo ao invés disso. Porque se eu olhar direto, eu fico muito nervosa. E aqui embaixo à esquerda, ela descreve os seus mecanismos de ajuda. O que ela faz quando ela tem esses ataques de pânico. São coisas que eu já fiz. Ligar a torneira no banheiro, porque o som da água é muito tranquilizante e também tende a bloquear os barulhos que me deixam nervosa. Aqui significa muito para mim. Ela foca no que ela consegue fazer. Na entrevista, ela foca nas suas qualidades, ela explica por que ela pensa ser boa para este emprego. Ela não sente pena de si. Aqui está. No final, ela consegue fazer algum contato olho no final. Eles apertam as mãos e a entrevista acaba. Pessoas no Brasil que têm síndrome de Asperger, eu entendo totalmente o que vocês passam. Mesmo eu sendo americana, não importa de onde você é. Eu entendo como pode ser difícil. Meu conselho seria: não sejam muito exigentes com vocês mesmos. Provavelmente outras pessoas já estão fazendo isso. Não se torturem. Não é culpa de vocês. Tentem focar nas suas qualidades. Olhem para o seu lado positivo e foquem nisso. Isso é muito importante. Leirônica sai da livraria. Meu blog se chama Armadura Asperger. É como um escudo para se proteger, por isso que eu dei esse nome. O endereço é aspergerarmor.wordpress.com. Eu escrevo sobre as minhas reações, sobre as coisas sob o meu ponto de vista, o de uma mulher com Asperger.